Revelado, Cinderela passa por uma noite mágica e descobre que o estranho é seu incrível noivo CEO. Era uma tarde quente em São Paulo quando Isabela, uma jovem de 24 anos que trabalhava em uma pequena loja de roupas, se viu envolvida na organização de um evento beneficente. Seu coração pulsava com a esperança de arrecadar fundos para crianças em situação de vulnerabilidade. O suor escorria pela sua testa enquanto ela pendurava cartazes e organizava as mesas. Vou mudar a vida de alguém hoje, pensou, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Mas a vida em seu apartamento simples na periferia era marcada por lutas constantes. Ela sempre sonhou em proporcionar um futuro melhor para sua mãe e avó, que sempre foram seus pilares de força. Naquela noite, enquanto se aprontava, Isabela sentiu o peso do momento. Com um vestido emprestado, modesto mas que fazia o seu coração acelerar, ela entrou no luxuoso hotel onde o baile aconteceria. A atmosfera era deslumbrante, luzes cintilantes refletiam-se em rostos sorridentes, e o cheiro de perfume misturado com o sabor de uma noite repleta de promessas pairava no ar. Cada passo dela naquelas luzes parecia zoar a insegurança que havia carregado por tanto tempo. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto estava lá, perdida em pensamentos, Isabela avistou Miguel. Ele tinha um charme inegável, com um sorriso que iluminava o ambiente. Ao se aproximar, ele a puxou para dançar e, à medida que balançavam ao som da música, ela sentiu-se mais viva do que nunca. Conversas profundas começavam a surgir, e logo Isabela descobriu que Miguel era muito mais do que um homem bonito. Ele era CEO de uma influente empresa de tecnologia e suas raízes humildes irromperam em conversas emocionantes sobre luta e aceitação. Enquanto o ritmo da música embalava os dois, Isabela percebeu que estava começando a se apaixonar. Mas a magia foi efêmera. Como um beijo de conto de fadas, a revelação de quem Miguel realmente era trouxe um turbilhão de emoções para Isabela. Ela se sentiu dividida entre desejo e lealdade, entre o amor por esse homem tão diferente e a história de sua família que sempre a ensinou a valorizar suas origens. A pressão social e o peso das palavras dos amigos, que nunca acreditariam que uma simples vendedora de roupas merecia o amor de alguém tão poderoso, começaram a esmagá-la. Isabela se viu em um labirinto emocional, um dilema entre abrir mão de tudo que conhecia ou arriscar-se a amar. Enquanto a noite avançava e a festa girava em torno deles, Isabela se lembrou do dinheiro que poderia arrecadar com o evento. Ela se viu sonhando com uma vida onde poderia ajudar ainda mais pessoas como ela, mas à sombra dessa ambição, havia um medo profundo. E se ela deixasse sua família para trás? O que isso significava para quem ela era? No clímax da noite, enquanto Miguel se preparava para revelar um segredo sobre seu passado que poderia abalar os alicerces de tudo o que tinham construído juntos, Isabela sentiu seu coração disparar. Poderia ela abrir mão de sua história, dos valores que tanto prezava, por um amor que trazia uma nova esperança? As luzes do baile ofuscavam e a música tudo envolvia, deixando um rastro de incertezas e esperanças na mente de Isabela. Qual seria sua escolha, e como isso mudaria o destino não apenas deles, mas também de suas famílias? O que o futuro reservava para essa Cinderela moderna? Isabela sentia o coração pulsar, mas agora era por uma mistura de ansiedade e expectativa. Miguel olhava para ela, e seus olhos eram como janelas abertas para um mundo que, até então, ela nem sabia que existia. O que você vai me contar, Miguel? Ela perguntou, sua voz mal saindo, sufocada pela incerteza do que estava prestes a ouvir. Miguel hesitou por um instante, a tensão no ar era palpável. Ele puxou Isabela para um local mais reservado, longe das risadas e do brilho das luzes. Assim que chegaram a uma pequena varanda, com vista para a cidade iluminada, Isabela sentiu sua respiração se acalmar um pouco. Mas o olhar de Miguel mostrava que o que viria em seguida não seria fácil. Isabela, eu sou muito mais do que apenas um CEO. Eu comecei do zero.
Minha família passou por dificuldades, e eu prometi que nunca deixaria que isso acontecesse novamente. Ele fez uma pausa, o peso das palavras o sufocando. Mas para chegar onde cheguei, eu precisei fazer escolhas que me afastaram de quem eu realmente sou. Isabela franziu o senho. O que exatamente isso significava? Eu sei que posso parecer o príncipe encantado, mas a verdade é que existe um lado obscuro quando se tem poder. Eu não tenho certeza se posso confiar em todos que estão à minha volta, e isso inclui as pessoas que estão perto de mim agora. Ele respirou fundo, como se estivesse libertando um fardo que carregava há anos. Às vezes, sinto que estou vivendo em um castelo de arenito, prestes a desmoronar. As palavras de Miguel impactaram Isabela como um soco no estômago. Ela era só uma vendedora, mas seus sentimentos eram sinceros. Como poderia se relacionar com alguém tão distante de sua realidade? Mas, ao mesmo tempo, sentia que existia uma conexão genuína entre eles. Isso significa que você também tem medos, inseguros como eu. Você também se sente perdido? Sua voz carregava um tom de vulnerabilidade. Miguel assentiu lentamente, e Isabela sentiu um misto de compaixão e admiração. Sim, e minha luta é também a luta de muitos. Por isso eu queria que esta festa fosse mais do que apenas um evento social, já que agora você faz parte dela. Que juntos pudéssemos mudar a vida de pessoas como nós. A mente de Isabela girava. Não era apenas amor, mas uma causa. A ideia de mudar vidas a preenchia com uma energia renovadora. Mas havia algo mais que a preocupava. E se os outros não aceitarem nosso relacionamento? O que sua vida, sua família e seus amigos pensariam de mim? O medo a dominava. Não era apenas o medo de rejeição, mas a possibilidade de fazer parte de uma realidade que a fazia sentir-se inadequada. A expressão de Miguel escureceu. Eu não posso prometer que será fácil, mas meu sentimento por você é verdadeiro. Na verdade, é isso que me assusta. Eu quero lutar por nós, mas ao mesmo tempo, sei que haverá resistência. O que nós dois podemos construir juntos depende de estarmos dispostos a enfrentar as adversidades. Ele pegou a mão dela, e o calor do toque fez com que Isabela sentisse que algo dentro dela estava despertando. Assim que a música do baile estourou em um ritmo mais animado, ela sentiu a energia da festa invadir a varanda, e uma decisão começou a se formar em sua mente. Se arriscar por amor poderia ser o primeiro passo para criar um novo futuro, não apenas para eles, mas para todos aqueles pelos quais estavam lutando. A visão da cidade iluminada diante deles parecia refletir essa possibilidade. Contudo, as dúvidas ainda vagavam entre eles como sombras. Enquanto pensava em como a realidade poderia ser intensa e desafiadora, Isabela percebeu que a luta não seria apenas contra o que as outras pessoas pensavam, mas contra seus próprios medos e inseguranças. E agora, Miguel? Ela olhou em seus olhos, buscando coragem. Ele sorriu, e a esperança cresceu entre eles. Vamos juntos, então. Vamos descobrir isso juntos e ver aonde nos leva. E assim, com o coração em chamas, Isabela sentiu que o futuro reservava mais do que ela poderia imaginar. Mas antes que pudesse absorver tudo, uma figura conhecida apareceu. Seu olhar de reprovação cortando como uma faca. Uma ex-colega de trabalho, que sempre a viu como menos, estava parada na porta, pronta para expor o que sabia. O que ela diria a seguir poderia mudar tudo entre Isabela e Miguel. Isabela sentiu um frio na barriga quando a ex-colega de trabalho, Laura, se aproximou. Os olhos dela estavam afiados, quase como se uma tempestade se formasse à sua volta. Um sorriso arrogante pintava seu rosto, e Isabela sabia que o que estava prestes a ouvir não seria nada bom. Olha só quem está se divertindo! Laura disse, com um tom de zombaria. Se eu não soubesse que você é apenas uma vendedora, pensaria que estava em um conto de fadas, ao lado do príncipe. Aquelas palavras cortaram Isabela e uma onda de vergonha começou a subir pela sua barriga. Miguel, percebendo a mudança no ambiente, apertou a mão dela, enviando um sinal silencioso de apoio. Mas a reação de Laura foi instantânea. Você não sabia? O Miguel tem uma reputação difícil de ignorar. Ele pode se interessar por você agora, mas não se engane.
Quando a realidade bater a porta, a história dele não será tão glamourosa para alguém como você, Isabela. Laura, o que você quer com isso? Miguel interveio, a expressão de seu rosto endurecendo. Não precisamos de seu julgamento aqui. Só estou avisando. O mundo dele é um furacão e, acredite, você não quer ser a próxima vítima. Laura deu uma risada seca, como se estivesse se divertindo com a situação. Isabela sentiu suas pernas enfraquecerem, e as inseguranças que tentava afastar voltaram como sombras espreitando. O pensamento de ser apenas uma vendedora, alguém que não poderia acompanhar o ritmo de Miguel, machucou. Mas, mais do que isso, a certeza de que a vida dele seria cheia de olhares e apontadas começou a preocupar seu coração. Você não conhece a Isabela, Miguel disse, sua voz firme, contra a narrativa que Laura tentava criar. Ela é muito mais do que você imagina. E nós vamos enfrentar qualquer desafio juntos. O seu passado não define o futuro. A indignação crescente nos olhos de Laura não a impediu de continuar sua investida. Ah, Miguel, você e sua aliança dos perdedores. O que você espera que ela faça por você? Ser apenas mais uma em sua lista de conquistas? Quando você realmente precisar de alguém, quem estará do seu lado? Uma vendedora que mal se conhece? Isabela respirou fundo para se recompor. A sensação de derrota estava ali, ameaçando atropelar seus sonhos, mas não era justo se deixar levar por isso. Laura, você pode pensar o que quiser de mim, ela falou, sua voz ganhando força. Mas eu não sou apenas uma vendedora. Eu tenho sonhos e valores que lutarei para conquistar, não importa a opinião dos outros. Miguel e eu estamos decididos a construir algo juntos. E isso já diz muito sobre nós. Miguel lançou um olhar de admiração para Isabela, e ele se aproximou dela, revelando sua fofura e sinceridade. Esse amor é sobre se apoiar, enfrentar medos juntos e não permitir que outras pessoas nos definam. Se o mundo estiver de acordo ou não, vamos nos manter unidos. Laura revirou os olhos, mas já havia nascente insegurança no seu olhar. Só não diga que não avisei. A ex-colega se afastou com um ar de desdém, mas as últimas palavras dela ecoaram para Isabela como um alerta. Elas deixaram uma semente de dúvida. E se ela estiver certa? E se o mundo não aceitar o que estamos construindo? Isabela olhou para Miguel, que pareceu perceber o turbilhão em sua mente. Vamos nos fortalecer, independentemente do que os outros digam, ele respondeu, as mãos apertando as dela com segurança. Estar juntos é o que realmente importa. Vamos lutar, um passo de cada vez. Isabela sentiu, a doçura nas palavras de Miguel aquecendo seu coração, mas a sensação de que desafios maiores estavam por vir não se dissipou. A festa ao fundo retornava à animação, mas a ansiedade crescia em seu peito. Eles tinham um longo caminho pela frente, e logo descobriram que havia mais na história de Miguel, algo que poderia mudar tudo. E se o seu passado, Miguel, se tornar um obstáculo para nós? Ela perguntou, a preocupação agora visivelmente presente. Miguel a olhou, e a segurança que emitiu não era apenas a esperança que trazia, mas uma promessa silenciosa de que, juntos, eles enfrentariam as adversidades, não importando quão intensas fossem. E quando a verdade do passado de Miguel voltasse à tona, eles estariam prontos para confrontá-la. Mas até lá, Isabela só conseguia sentir que a história deles estava apenas começando. E com a tensão ainda no ar, ela sabia que logo haveria um momento em que revelações inesperadas os testariam mais do que jamais imaginariam. Isabela olhou para Miguel, uma centelha de confiança acendendo em seu peito, mas as horas seguintes na festa foram uma montanha-russa emocional. As músicas dançantes e os risos ao redor pareciam distantes, como se uma bolha tivesse se formado ao seu redor. Laura ainda estava presente em sua mente, os ecos de suas palavras ressoando como um alerta ensurdecedor. Enquanto Miguel conversava com amigos, ela se afastou um pouco, buscando um momento sozinha. O cheiro doce de flores misturado com o aroma de comida exótica a envolvia, mas nada parecia tão apetitoso quanto a ideia de ser aceita. Isabela sentou-se em um canto, tentando organizar os pensamentos. Ela observava os casais se abraçando, as pauladas de sorrisos e a alegria que emana da conexão entre as pessoas.
A própria ideia de conexão a fez sentir um frio na barriga. E se ela e Miguel não tivessem isso? Um casal que não consegue se entender, que não é aceito. A imagem de Miguel com seu sorriso caloroso e aqueles olhos críticos de Laura começaram a criar um nó no estômago de Isabela. Miguel! Sua voz foi um tanto alta, atraindo a atenção dele. Ele se virou, e em seus olhos havia uma luz que a fez sentir um pouco mais de esperança. Ele se aproximou, preocupado. Está tudo bem? Miguel perguntou, inclinando-se para perto, sua voz macia como um cobertor quente. Na verdade, não. Eu só preciso saber a verdade sobre você. Sobre o seu passado. O que Laura disse me deixou preocupada. As palavras saíram de uma só vez, uma torrente que nem Isabela havia planejado. Miguel a olhou, e por um momento, o ambiente ao redor pareceu se apagar. Ele suspirou profundamente, como se estivesse enfrentando uma tempestade interna. Eu entendo que você precise saber. E eu quero ser honesto, Isabela. As palavras dele foram como um fio que a conectava à realidade. Ela piscou, sentindo o coração acelerar, seu universo girando em torno das emoções cruas que ela estava prestes a descobrir. É bom ouvir isso, mas me diga. O que está acontecendo? Miguel hesitou. É complicado. Quando se trata da minha família, as coisas não são simples. A reputação que eu construí não é a única coisa que me define. Eu tive momentos difíceis, mas você já me mostrou que é forte o suficiente para lidar com qualquer coisa, e eu quero que você esteja pronta. O coração de Isabela bateu mais rápido. Pronta para o quê? Ele olhou nos olhos dela, um peso nos ombros. Minha família não aceita relacionamentos como o nosso. Eles têm um padrão que acreditam que eu devia seguir, e eles não vão reagir bem ao saber que estou com você. Isso é uma luta que terei que enfrentar, e quero você ao meu lado. As palavras de Miguel eram pesadas como chumbo. Um mal começou a se formar em sua garganta. Ao mesmo tempo em que entendia as dificuldades que viriam, uma parte dela sentia que isso só fortalecia o laço que estavam construindo. Por que você não me contou antes? Perguntou Isabela, a confusão se misturando com a preocupação. Porque eu não sabia como. E por não querer te envolver nesse mundo cheio de regras e julgamentos. Mas essa é a verdade, e minha luta se tornou a sua luta, se você ainda quiser. As palavras dele mesclavam a incerteza com uma doçura que a golpeava ao coração. Isabela respirou fundo, tentando decifrar seus sentimentos. O que era amor, senão um risco que se tomava pela coragem de se expor ao outro? Eu quero isso, ela disse com firmeza, sentindo uma energia nova brotar. Se lidaremos com o passado, que seja juntos. Miguel sorriu, e a alegria que iluminou seu rosto fez o mundo parecer mais leve. Mas mal sabiam eles que as sombras do passado estavam prestes a surgir novamente, muito mais próximas do que imaginavam. Com um movimento inesperado, Laura ressurgiu, encarando-os de longe, a expressão maliciosa furiosa. Isabela sentiu seu coração apertar. O que mais aquela mulher guardava em seu arsenal? A festa continuava, mas a tempestade estava longe de acabar. O futuro deles parecia incerto mais do que nunca, e o verdadeiro desafio apenas começava. Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver Laura se aproximar com um olhar que por si só poderia cortar o ar. Miguel também percebeu a presença dela e seu sorriso foi instantaneamente ofuscado pela tensão palpável que se formou entre os três. Uau, que momento bonito, Laura começou, a voz doce e sarcástica como mel azedo. Não sabia que os dois estavam trocando esses segredinhos. Isso é tão fofinho. Isabela queria desviar o olhar, mas se viu grudada na imagem de Laura, a mulher que parecia ter o poder de fazer sua autoconfiança derreter em segundos. O nó em seu estômago se apertou ainda mais. Miguel, percebendo a situação, tomou a dianteira. Laura, isso não é a hora nem lugar para isso, ele disse, sua voz firme, mas o tremor a estava traindo. Estamos conversando sobre coisas importantes. Importantes? Como a possibilidade de você ser deserdado por causa dessa relação? Laura respondeu, objetivamente. Você sabe que sua família nunca aceitaria uma mulher como ela.
Ela não se encaixa no molde, Miguel, e riu de forma desdenhosa. As palavras dela foram como facadas para Isabela. Ela sentia o calor subir em seu rosto, o impulso de se defender era forte, mas ainda assim, a insegurança a paralisava. Miguel a olhou, e ela percebeu que ele estava prestes a reagir. Laura, chega! Eu decido com quem quero estar e não preciso da sua aprovação, ele disparou, a determinação em sua voz impressionando até mesmo Isabela. Laura ficou em silêncio por um breve momento, mas logo recuperou a compostura, quase como se estivesse se preparando para um novo ataque. Se é isso que você realmente pensa, espero que esteja pronto para o que vem a seguir, ela disse, a leveza em sua voz agora pesada de ameaças subjacentes. E não diga que não avisei. Isabela segurou firme a mão de Miguel, buscando conforto no contato dele, ao mesmo tempo em que uma onda de dúvida lavava sua confiança. O olhar de Laura sugeria que havia muito mais em jogo do que um simples desentendimento entre amigos. E o que significava estar ao lado de Miguel, se sua afilhada estava disposta a arriscar tudo apenas para derrubá-los? Desculpa, Miguel, mas e se ela estiver certa? Isabela sussurrou, a vulnerabilidade escorrendo por suas palavras como um fio frágil. Você pode lutar com sua família, mas e se eles não aceitarem? Eu não quero ser uma causa de briga entre você e eles. Ele olhou bem nos olhos dela, a intensidade em seu olhar era tanto uma promessa quanto um desafio. Isabela, você vale a pena. E eu não vou deixar que ninguém, nem mesmo Laura, dite o que eu posso ou não posso fazer com a minha vida. Estamos juntos nessa, certo? O reconhecimento da força de Miguel acendeu uma pequena chama de coragem dentro dela. Isabela respirou fundo e, em um ato de bravura, disse, sim. Estou com você. Os ânimos ainda estavam tensos, mas havia uma nova determinação pairando no ar. No entanto, a pressão dos olhos de Laura era um lembrete constante de que o caminho à frente não seria fácil. De repente, o som de um celular vibrando interrompeu o silêncio tenso. Laura resmungou e, ao pegar o telefone, seu olhar se enrijeceu. A expressão dela passou de desprezo para a seriedade da noite para o dia. Eu preciso ir, ela disse, já se afastando enquanto os dois a observavam. Mas não se preocupem. Eu estarei por aqui, e com notícias. Isabela e Miguel se entreolharam, o medo e a incerteza agora ao lado da esperança pulsante que estavam alimentando. O futuro parecia incerto, um campo de batalha de emoções e conflitos, mas o desejo de lutarem por aquilo que começaram os uniu ainda mais. E enquanto a música da festa continuava a tocar, eles sabiam que a batalha estava apenas começando. O telefone de Miguel tocou repentinamente, e ele olhou para a tela, o rosto empalidecendo. A mensagem era de sua mãe. Precisamos conversar. É sério. O que mais ele teria que enfrentar? Isabela segurou a mão dele mais forte, ambos prontos para o que viria a seguir, mesmo que o futuro estivesse obscurecido pela dúvida. Miguel gotou a mensagem, e um arrepio percorreu suas costas. A mente dele girava como uma roda viva, tentando trocar cada pensamento negativo por um fio de esperança. Isabela sentiu a ansiedade dele, instintivamente, estreitou os dedos em torno da mão dele. Era um gesto pequeno, mas que lhes dava um impulso de coragem. Você vai responder? Isabela perguntou, sua voz quase um sussurro. Sentia que a atmosfera ao seu redor tornava-se pesada, carregada de incertezas. Preciso. Não posso ignorar isso, ele respondeu, a voz tensa. Ele digitou com pressa, mas os dedos pareciam relutantes em tocar as teclas. O medo da resposta da mãe pesava em seu coração. Amor, se precisar de mim do seu lado, estou aqui, Isabela disse, tentando transmitir uma tranquilidade que muitas vezes faltava em suas próprias emoções. Miguel olhou nos olhos dela, buscando segurança. Obrigada. Isso significa muito, ele murmura. O olhar gentil a ajudou a aquietar suas próprias tempestades internas. O celular vibrou novamente, e Miguel soltou um suspiro, preparado para o que quer que fosse. Ao ler a resposta, a expressão do rosto dele se fechou, como se um manto de preocupação repousasse sobre seus ombros. A mãe dele queria se encontrar no dia seguinte, e a única coisa que ela sugeria era que eles conversassem na casa. Aquela casa.
A casa dos pais de Miguel sempre foi um lugar marcado por regras e expectativas, um local de tensões que Isabela temia. Foram só mais 3 palavras, ele disse, quase para si mesmo. E agora eu me sinto paralisado. Isabela percebeu a confusão e o medo se apoderava dele. Miguel, vamos encarar isso juntos. Você não precisa passar por isso sozinho. Algo dentro dela fervilhava. Era uma mistura de alívio e pavor, mas acima de tudo, uma vontade ardente de enfrentar o que estivesse por vir. O que será que Laura quis dizer com notícias? E se forem ruins? E se eu perder tudo? A mente dele estava em um turbilhão. Isabela respirou fundo, tentando reunir toda a coragem. Laura pode ter suas opiniões, mas você só deve ouvir quem realmente importa. Independente do que sua mãe disser, não deixe que ela defina o que você quer. Miguel assentiu, absorvendo suas palavras. Mas e se calhar isso tudo for um pesadelo que não acaba? Ele soltou, quase em desespero. Um pesadelo pode se transformar em um sonho se você decidir lutar por isso, Isabela disse, seu olhar firme e determinado. Miguel sorriu levemente, a força que Isabela mostrava era contagiante. Ele puxou a mão dela para mais perto, como se quisesse absorver a energia que vinha dela. Você é incrível, sabia? Eu só quero que você se lembre do que nós temos. Ela sentiu o coração acelerar, a emoção dela agora se misturando com a dele. Mais do que qualquer coisa, independente do que a sua família pense, essa é a nossa vida, Miguel. Não podemos deixar que outros decidam por nós. Nesse instante, novos sons da festa começavam a soar ao fundo, risadas e músicas dançantes preenchiam o ambiente. Enquanto todos à sua volta se divertiam, eles estavam mergulhados em uma batalha interna de amor e incerteza. Eu te amo, Isabela, ele disse verdadeiramente. E eu também te amo. Mais do que consigo explicar, respondeu ela, com a sinceridade transbordando em suas palavras. O clima ao redor deles parecia mais quente, e por um momento, todas as inseguranças diminuíram. Olharam para a pista de dança, onde casais se moviam juntos em um bailar suave, enquanto os olhares dos dois se cruzavam em um entendimento profundo. Está pronta para enfrentar o dia de amanhã? Miguel perguntou, segurando o rosto dela delicadamente. Pronta. Ela assentiu. Primeiro por ela, depois por ele, e, por fim, por tudo que eles criaram juntos. Mas ao fundo, o brilho dos olhos de Laura ainda permanecia em sua mente, como uma ameaça velada. A certeza de que o caminho para a felicidade não seria simples voltava a pairar. Enquanto Miguel olhava para ela, um novo sentimento surgiu, uma determinação renovada. Enquanto a música começava a escurecer na festa, uma nova mensagem chegou ao celular de Isabela. Precisamos conversar. Você não sabe o que está por vir. E esse recado a fez prender a respiração, pronta para descobrir que novas verdades poderiam mudar tudo. Isabela sentiu um frio na barriga ao ler a mensagem. As palavras não saíam da sua cabeça. Você não sabe o que está por vir. A voz de Laura ecoava como um alerta. Com a música pulsando ao fundo, a jovem pressionou os dedos contra a tela do celular, tentando encontrar uma resposta que ainda não existia. Miguel estava atento a cada movimento dela. Ele não sabia o que se passava na mente de Isabela, mas sua preocupação crescia. O que foi? Perguntou, com um misto de curiosidade e apreensão no olhar. É só a Laura, Isabela começou, mas a voz falhou. Ela quer conversar. As palavras saíram em um sussurro, quase inaudível, mas suficientemente claras para acender uma centelha de tenso desconforto entre eles. Conversar sobre o quê? Não gosto do tom disso. Miguel respirou mais fundo, começando a se sentir sufocado. Ele tinha certeza de que Laura sempre trazia problemas. A mente de Isabela estava um caos de inseguranças. O que ela gostaria de discutir? Eu não sei, Miguel. Mas sinto que não é algo bom. Mais uma vez, a mensagem do celular a deixava inquieta. Devemos ir até ela? Quase posso sentir a tempestade se aproximando, ele comentou, tentando manter o tom leve, mas sem sucesso. Ela hesitou. Não sei se isso é uma boa ideia agora. E se, eu não sei,
E se for algo que vai mergulhar você em um mundo ainda mais confuso? Miguel olhou para sua parceira e viu a luta em seus olhos. Isabela, estamos juntos nessa. Independentemente do que ela tenha a dizer, vou enfrentar isso com você. Não sou mais uma criança que foge dos problemas. Quero encarar de frente. As palavras dele se entrelaçaram com um fio de coragem que a envolveu. Um sorriso leve surgiu em seu rosto. Você sempre sabe como me reerguer, sabia? E você é a luz que eu preciso, Miguel respondeu, sentindo aquele calor que só Isabela conseguia trazer. Vamos de encontro ao que está por vir, seja o que for. Enquanto os dois se levantaram do sofá, Miguel observou a festa ao redor, os rostos alegres dançando, e a bruma de diversão parecendo tão distante da realidade aterradora que se aproximava. Eles atravessaram a multidão, cada passo aumentando a ansiedade no peito dele. A casa dos pais dele nunca foi um lugar acolhedor. Miguel podia sentir aquelas paredes frias abafando qualquer resquício de felicidade que ele tentava carregar. Com a mão entrelaçada à de Isabela, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade parecia mais forte do que o medo que se abatia sobre ele. Quando chegaram à porta, Miguel hesitou. A maçaneta fria parecia um símbolo de tudo que ele temia. Você está pronta? Perguntou, sua voz quase um eco nervoso. Estou. Não há como volta, só avante, Isabela disse, a determinação pintada em seu rosto. Ela tinha certeza de que esse momento era crucial. Ele empurrou a porta e entrou, o ar parecia carregado de tensão. A sala estava iluminada, mas a sensação de sufoco prevalecia. Laura apareceu no canto da sala, a expressão enigmática preparando o terreno para o que estava por vir. Olá, Miguel. Isabela. O tom dela era suave, mas carregado de uma pressão que só aumentou em intensidade. Irmã, o que está acontecendo? Miguel questionou, tentando manter a voz firme. Laura respirou fundo, olhando para os dois antes de soltar a bomba. Tem algo que vocês precisam saber. Algo que muda tudo. E quando ela começou a falar, o mundo de Isabela e Miguel pareceu girar, como uma rotação potente que mudaria suas vidas para sempre. Não podem estar preparados para isso, pensou Isabela, sentindo um calafrio percorrer seu corpo. O futuro que eles haviam imaginado estava prestes a ser alterado. E antes que Laura pudesse continuar, o telefone de Miguel vibrou no bolso, uma nova mensagem iluminando a tela. A primeira linha mudou completamente a direção de seus corações. Precisamos falar sobre você e Isabela. É urgente. O que mais poderia acontecer? Isabela sentiu o tempo desacelerar ao ver a mensagem no celular de Miguel. Sua respiração se tornou frenética, como se o ar tivesse desaparecido da sala. O olhar de Miguel encontrou o dela, uma mistura de confusão e preocupação. Urgente? Ele repetiu, a voz trêmula. O que isso significa? Laura, percebendo a mudança no clima, fez um gesto de calma. Esperem, ela pediu, parecendo mais decidida. Deixem-me falar primeiro. O que eu tenho a dizer é importante e não quero que se distraiam. Miguel mordeu o lábio, o estômago revirando com cada segundo que passava. Isabela abraçou seus sentimentos, a adrenalina correndo em suas veias, enquanto um silêncio sufocante tomava conta do ambiente. O peso daquela conversa parecia maior do que qualquer expectativa que ela tivesse. Eu não sei como começar, Laura hesitou, olhando para baixo, como se as palavras estivessem cravadas no chão. Mas a verdade é que temos um segredo em nossa família. E ele diz respeito a vocês. Que segredos? O que está acontecendo, Laura? Miguel pressionou, não conseguindo mais conter a ansiedade. Havia uma angústia nos olhos de Laura, uma dor que parecia estar se manifestando de alguma forma. Ela subiu a voz, tentando manter a firmeza mesmo sob pressão. A nossa família carrega muita coisa. Há uma situação delicada envolvendo meus pais. E é sobre você e Isabela. Isabela percebeu uma fraqueza na voz de Laura, mas a inquietação a consumia. O que eles têm a ver com isso? A pergunta saiu como um eco carregado de incertezas. Laura respirou fundo, os olhos bem abertos. Vocês estão conectados de uma forma que nem imaginam.
É um emaranhado de coisas que se desenrolaram antes de vocês nascerem. A visão de Miguel começou a girar, como se tudo ao redor estivesse se desfazendo. Isabela sentiu um frio na espinha. Conectados? Como assim? É uma história antiga, mas essencial, Laura começou. Nossos pais eles estavam envolvidos em algo que não posso descrever facilmente. Se isso vier à tona, não só a reputação deles estará em jogo, mas também a de vocês. Miguel franziu o nariz, o coração batendo acelerado. Seus pais têm algo contra nós? Ou nossa conexão? Eles sempre acreditaram que poderiam separar vidas, pessoas, destinos, por assim dizer. Mas a verdade é que estava tudo interligado. E agora que estamos mais velhos, as consequências disso tudo estão voltando. O que eu mais temo é que essa revelação traga consequências terríveis, Laura finalizou, quase em um sussurro. Isabela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como a história de seus pais poderia afetar os dois? A mensagem no bolso da calça de Miguel parecia agora mais pesada, como se tivesse um peso esmagador. Miguel, ela disse, a voz falhando. O que devemos fazer? E essa mensagem? O que ela tem a ver? Perguntou ele, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que só parecia crescer. É o que precisamos descobrir. Pode ser que alguém saiba mais do que estamos sabendo, Miguel disse, o semblante de determinação tomando conta de seu rosto. Laura observou os dois, seus olhares fixos um no outro. Se vamos enfrentar isso, precisamos fazer juntos. O jogo mudou, e agora, é como se tudo estivesse prestes a desmoronar. O celular de Miguel vibrou novamente. Era uma nova mensagem, conteúdo desconhecido, mas que prometia ser revelador. Os dois trocaram um olhar silencioso, reconhecendo o peso daquela situação. O que mais estava por vir? E quem seria o verdadeiro responsável por tudo isso? Uma necessidade premente de respostas colidia com a urgência do desconhecido. Isabela respirou fundo, a mente a 1000 por hora. Miguel, temos que descobrir o que está acontecendo. Precisamos de coragem. Mas o que mais descobrirão nesse caminho? Miguel pegou o celular, a tela iluminando seu rosto tenso. O coração dele pulsava forte, um lembrete constante do quanto tudo isso era real. Com um movimento rápido, ele desbloqueou a tela e encarou a nova mensagem. As palavras eram diretas, sem rodeios, e quase saltaram da tela. Não é o que parece. Encontre-me onde tudo começou. A mensagem era de um número desconhecido. Quem é esse? Miguel murmurou, a confusão ganhando proporções maiores. Isabela sentiu um frio na barriga, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. Laura, notando a reação deles, se aproximou com um ar de urgência. Precisamos saber o que está acontecendo. Onde tudo começou? A pergunta pairou no ar, a importância dela se desenrolando como um mistério. Isabela olhou para Miguel, o impulso de buscar respostas cortando como um fio afiado. Precisamos ir. Pode ser a chave para entender tudo isso, ela disse, enquanto a determinação brotava em seu olhar. Cada palavra proferida era um passo em direção ao desconhecido. Miguel assentiu, a ideia ressoando fortemente com a ansiedade que o consumia. Vamos lá, ele disse, pegando a mão de Isabela. O toque era um alívio, uma âncora em meio ao caos que cercava. Saíram apressados, a ansiedade crescendo a cada passo. O caminho até o local indicado pela mensagem parecia mais longo do que nunca. Isabela observava os prédios passando, as luzes da cidade se misturando como um borrão. Como poderiam estar tão envolvidos em algo tão complexo e obscuro? Eram apenas jovens tentando descobrir suas próprias vidas. Miguel olhou para Isabela, um sorriso nervoso rompendo a tensão. Se a sua coragem for igual à sua beleza, estamos prontos para tudo. Ela riu, um pouco do peso dissipando sob o calor daquela conexão. Ao chegarem ao lugar, um pequeno café que tinha sido o ponto de encontro de suas famílias anos atrás, algo no ar mudou. A atmosfera estava carregada, como se os fantasmas do passado os olhassem com um misto de curiosidade e reprovação. Isabela sentiu um arrepio ao entrar, um pressentimento de que as paredes daquele lugar guardavam segredos profundos. É aqui,
Miguel murmurou. Ele hesitou na porta, olhando para Laura que seguiam logo atrás. Ela parecia nervosa, os dedos trêmulos ao segurarem a bolsa. Vamos descobrir a verdade, Isabela disse, encorajando-os a seguir em frente. Cada um deles estava ciente de que esse momento mudaria tudo suas vidas, seus laços, e qualquer noção de normalidade que ainda restasse. Dentro do café, os olhares dos poucos clientes se voltaram para eles, como se sentissem a intensidade da ocasião. A luz suave fez o ambiente parecer acolhedor, mas Isabela não pôde ignorar o peso de 5 anos de história que pesava nos ombros dela. De repente, uma voz familiar chamou. Vocês finalmente vieram. Era um homem de meia idade, com um olhar penetrante e um sorriso enigmático. Os três congelaram. Ele se parecia com um parente de Laura, um irmão perdido que agora se manifestava, e a maneira como o rosto dele refletia as expressões conhecidas fez com que Isabela sentisse um nó na garganta. É hora de esclarecer as coisas. O que eu tenho a dizer pode mudar tudo o que vocês acreditam sobre suas famílias, ele continuou, os olhos parecendo brilhar com um conhecimento sombrio. Isabela só conseguia pensar em uma coisa, e se tudo o que soubemos até agora for apenas a ponta do iceberg? O horizonte estava repleto de enigmas profundos, e a busca por respostas tinha apenas começado. Miguel olhou nos olhos de Isabela, e o silêncio entre eles parecia preencher todo o café. Era como se o ar estivesse carregado com o peso das revelações que estavam prestes a acontecer. O homem à frente deles, que claramente tinha um papel crucial na história que envolvia suas famílias, parecia um porteiro de segredos guardados a 7 chaves. A tensão era palpável, e Isabela podia sentir o coração disparar. Quem é você? Miguel perguntou, tentando manter a firmeza na voz, mesmo que fosse atordoado. Sou Renato, irmão de Laura. E venho aqui para esclarecer algo que pode mudar suas vidas para sempre, respondeu o homem, os olhos fixos nos jovens. Vocês pensam que estão enfrentando apenas preconceitos familiares, mas a verdade é que existe muito mais em jogo. O olhar de Isabela se intensificou. Os traços familiares de Renato eram inegáveis, e enquanto ele falava, pedaços de informações se encaixavam lentamente. Que tipo de verdade? Isabela perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Desde jovens, nossas famílias foram envolvidas em uma rivalidade. Uma disputa antiga que remonta a fatos que vocês nem conseguem imaginar. Os conflitos não eram apenas sobre status ou posição social, havia romances, intrigas, e até traições que moldaram a história de ambos os clãs, Renato continuou, com uma intensidade crescente. As palavras dele pareciam como um turbilhão em sua mente. Isabela sentiu que seu mundo estava em um eterno redemoinho. Até aquele momento, ela imaginava que sua maior luta seria ser aceita na vida de Miguel, mas agora havia uma linha de batalha que cruzava suas histórias. What exactly do you mean? Miguel insistiu, a frustração por não entender a complexidade da situação emanando dele. Renato respirou fundo, pesando suas palavras. Os seus pais, Miguel, e os meus, estiveram envolvidos em um amor clandestino, um que não deveria ter acontecido. Isso causou uma divisão profunda nas famílias, e o que se seguiu foi um desejo de proteger suas heranças, suas reputações. Quando você começou a se relacionar com Isabela, isso reacendeu velhas chamas. Isabela sentiu seu coração apertar. Ali estava a raiz dos conflitos que ela não sabia que existiam. As vozes de Laura soando em sua cabeça, desacreditando seu valor, agora faziam sentido. Ela não era apenas uma vendedora, ela era uma representação de um passado que muitos queriam enterrar. Então a nossa história pode ser um repeteco de algo que já aconteceu? Miguel balbuciou, a frustração aumentando a cada segundo. Isso não é justo. Calma, Renato interveio, a voz agora suave. O que mais me preocupa é que o peso dessa história pode se tornar um fardo insuportável para vocês dois. Entretanto, cabe a vocês decidir se essa ligação entre os clãs irá determinar o futuro de vocês. Isabela e Miguel se entreolharam. O espaço entre eles estava tingido de amor, mas agora envolto em insegurança e receios. Se lutarmos juntos, se formos fortes, talvez isso não precise nos afetar, Isabela disse, um fio de otimismo iluminando seu olhar. Miguel assentiu, mas a dúvida ainda estava lá.
E se a resistência for maior do que imaginamos? Mencionou ele. Os medos sobre seus pais o consumindo. Renato observou a interação deles, o sentimento que os pairava. O que eu quero lhe oferecer é uma escolha. Eu tenho informações que podem ajudar vocês. A história pode ser reescrita, suas vidas não precisam ser moldadas pela dor do passado. A possibilidade de mudar a narrativa deu um novo fôlego a Isabela. Como podemos mudar isso? O que precisamos fazer? Renato esboçou um sorriso. Precisaremos de coragem, amor e um plano. E acima de tudo, ter a disposição de enfrentar os desafios juntos. Miguel segurou a mão de Isabela, a intenção clara em seus olhos. Estamos prontos para enfrentar isso. Se a nossa família tem um passado complicado, é hora de desenhar um novo futuro. Enquanto conversavam, a energia no ambiente começava a mudar. O medo era real, mas a determinação de não deixar que a história de suas famílias definisse seu amor era ainda mais poderosa. No fundo, Isabela sentiu uma onda de esperança crescia dentro dela. Eles não eram apenas vítimas de um passado construído por outros, eram autores do próprio destino. Decididos a fazer com que suas vozes ecoassem mais forte do que os gritos do passado, a jornada de Isabela e Miguel estava prestes a se desenrolar, colorida com amor e coragem. Vamos em frente, Renato afirmou, ao ver o brilho nos olhos do jovem casal. Aqui está o início de uma nova história, e ela começa agora. Mas lembrem-se, amor verdadeiro exige luta, e vocês precisarão ficar unidos. Miguel e Isabela se entreolharam novamente. Com os corações entrelaçados e um novo propósito, sentiram que eram mais do que apenas Cinderela e o príncipe encantado. Eles eram guerreiros prontos para lutar por seu amor, desafiando o mundo e tudo em suas vidas que os quisesse separar. E assim, juntos, eles se viraram para o futuro, prontos para enfrentar os desafios que os aguardavam. O amor deles não só prometia superar tudo, mas também inspirar mudanças que floresceriam no coração de todos ao redor. Enquanto a música da festa ao fundo continuava a tocar, eles souberam que a vida estava reservando algo ainda mais grandioso para eles. Era hora de começar a escrever juntos sua própria história. Agora, se você se emocionou com a jornada incrível de Isabela e Miguel, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. A sua voz é importante para nós, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Lembre-se, só verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações. Vamos juntos!